Um feliz Dia das Mães às mães aqui presentes. A minha mãe está aqui e a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, também está. Durante os domingos e as quartas-feiras deste mês de maio, nós falaremos sobre família. Então hoje nós estendemos este tema e nessa manhã, pelo fato de nós estarmos aqui comemorando junto das mães aqui esse dia especial, eu queria pensar a respeito de uma mãe das Escrituras. Então, se você tiver em mãos a sua Bíblia, por favor, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mas eu quero começar esse tempo aqui pensando a respeito de duas perguntas. O que seria um grande problema para você? O que você consideraria difícil demais para lidar? Talvez para alguns a perda de um ente querido seria algo extremamente difícil e é. Talvez o desemprego seria algo difícil demais de lidar. Talvez uma enfermidade séria se tornaria algo muito complicado. Verdade é que as dificuldades ou aquilo que gera sofrimentos a nós são administrados de maneira diferentes por cada um. Mas o que fazer nos momentos mais angustiantes de nossa vida? Que caminho seguir? Que decisão tomar? E quando de imediato não recebemos as respostas que queríamos? Que caminho seguir? Que decisão tomar? Nesta manhã nós vamos olhar para um texto das Escrituras que narra a história de uma mãe que passou por momentos dificílimos em sua vida, devido ao estado que a sua filha vivia. Vamos ver o que podemos aprender com essa história de fé e persistência, mas especialmente o que observaremos é a bondade de um Deus que nos ama. Veremos a história de uma mãe que não desiste nunca. Então, se você está com a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, nós iremos ler até o versículo 28. Acompanhe comigo, o texto diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, meus irmãos. Pai, te damos graças por essa manhã, porque o Senhor nos reúne como a igreja do Senhor aqui. Obrigado porque o Senhor também nos deu o grande privilégio de lembrarmos, ó Deus, por meio da ceia, aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Obrigado por tão grande perdão, ó Deus. E agora, ó Deus, diante da Tua palavra, o nosso clamor, ó Deus, é de que o Senhor fale aos nossos corações. Retire, ó Deus, das nossas mentes e dos nossos corações aquilo que possa impedir, ó Deus, de nós compreendermos a mensagem que está aqui, ó Deus, neste texto. Nos ajude também a aplicá-las, ó Deus, em nossa vida. É o que eu te peço nessa manhã. E eu oro junto dos meus irmãos, eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante os 3 anos do ministério público de Jesus nesta terra, muitos milagres foram feitos, foram realizados por ele. Os evangelhos nos apresentam com riqueza de detalhes apenas alguns destes milagres. No evangelho de Mateus, Jesus em movimento, ele está andando de um lado para o outro
e no trecho que antecede a nossa leitura, ele acaba de ter uma conversa dura com os fariseus e os escribas que vieram de Jerusalém. Jesus os chama de hipócritas devido à maneira indiferente com que lidavam com o mandamento de honrar pai e mãe. Eles espiritualizavam a negligência devido à maneira equivocada e mal intencionada de interpretar o honra o teu pai e a tua mãe. Eles faziam com que a negligência tivesse uma aparência de espiritualidade, pois diziam que não podiam usar os seus pais porque haviam reservado aquela quantia que serviria de ajuda para consagrar ao Senhor. Diante disso, Jesus diz aos seus discípulos: esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Assustados então pela maneira ríspida e direta como Jesus falou com aqueles homens, os discípulos só observam o que o Senhor fará dali em diante. E então, na sequência da narrativa, entramos no trecho da nossa leitura e nós vemos que Jesus deixou a Galileia e parte em direção à terra dos gentios, Tiro e Sidom. Algumas vezes nós vemos Jesus buscando lugares distantes a fim de ter um tempo melhor com os seus discípulos mais próximos e ao se afastar, das multidões que o seguiam. A verdade é que a fama de Jesus atravessava fronteiras e aonde ele ia, muitos o acompanhavam. O texto que nós lemos narra a história de uma mãe extremamente preocupada com sua filha pequena ao encontrar-se com o Senhor Jesus. O que aquela menina enfrenta é diferente das enfermidades físicas que por vezes Jesus curou em seu ministério. A menina, como diz o texto, está horrivelmente possuída por um espírito imundo. Meus irmãos, qual seria o tamanho da angústia desta mãe ao presenciar diariamente a condição da sua filha? Quantos dias essa mãe não consegue dormir? Quantos dias as orações dessa mãe só têm uma direção, que é clamando pela misericórdia de Deus? Mas uma outra pergunta também é importante. O que uma mãe é capaz de fazer para ver seus filhos bem? E você já deve ter experimentado isso como filho, como filha, do que uma mãe é capaz de fazer em favor dos filhos. A mulher cananeia tem grandes desafios pela frente. Um deles é ir em direção daqueles que, devido à rivalidade cultural, poderiam menosprezá-la. Ela teria que lidar com uma provável indiferença na maneira com que os discípulos de Jesus olhariam para ela. Afinal, ela não fazia parte do povo de Israel, ela era estrangeira, fazia parte de um povo inimigo da nação. Além de lidar com o sério problema da filha, aquela mãe precisaria lidar com um problema antigo: judeus e gentios não se davam bem. Rapidamente nós notamos que ela está disposta a enfrentar o que tiver pela frente em favor da sua filha. Ela está demonstrando o tipo de amor que tinha por aquela menina. Um amor compassivo, que coloca o outro na frente, o amor de mãe. Uma boa ilustração do amor que Deus tem por seus filhos. Um amor que poucas vezes vemos em outras relações, um amor que custaria caro para aquela mãe, porque amar custa caro. Aquela mãe está disposta a encarar até mesmo a rejeição dos outros, mas notem que ela foi na direção certa. Ela vai na direção do único capaz de resolver o problema da filha. O clamor dela na direção de Cristo é o clamor daqueles que descobriram que diante das dificuldades da vida são insuficientes, por isso dependem de Deus. O texto diz: e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, ele é conhecido além das fronteiras,
E o interessante é notar que, apesar de ser cananeia, essa mãe conhece a promessa de Deus a Israel, de levantar um Salvador da linhagem de Davi. Por isso que nós observamos aqui a expressão Senhor, filho de Davi. Essa mulher está usando essa expressão para chamar a atenção de Cristo. Ao expor o grande problema que a sua filha enfrentava, as expectativas quanto à solução certamente aumentou em seu coração. E isso nos chama a atenção, porque não é isso que acontece conosco quando buscamos a Deus em oração. Ficamos na expectativa de que seremos respondidos favoravelmente, principalmente quando os nossos problemas são graves. Mas o que nós vemos no diálogo de Jesus com essa mãe não é uma imediata resposta favorável. O início do versículo 23 nos diz que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Como nos sentimos quando há um silêncio da parte de Deus quanto àquilo que apresentamos diante dele em oração? Pode ser que você já ficou frustrado diante disso. Pode ser que em algum momento você ficou desanimado, sem esperança e até mesmo questionando se Deus de fato ouve as nossas orações. Alguém já disse que o silêncio de Deus é pedagógico e em meio ao seu silêncio Ele está nos ensinando. O texto continua e os discípulos entram em cena. Desejosos em resolver rápido o incômodo que aquela mãe está gerando, eles dizem a Jesus o que ele devia fazer. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. A visão limitada que os discípulos de Jesus tinham a seu respeito não os deixam enxergar além das fronteiras. O que eles querem mesmo é que aquela mãe pare de gritar por Jesus. Na mente deles, por ela ser estrangeira, não tem direito nenhum perante Deus. Diante da postura dos discípulos, Jesus decide responder àquela mãe. E a resposta, num primeiro momento, parece caminhar paralelamente àquilo que os discípulos pensavam. Jesus diz: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, Jesus é chamado primeiramente para levar a notícia do reino de Deus ao povo de Israel. Esse era o plano de Deus. Mas o Senhor sabe que essa mensagem ultrapassa as fronteiras. O movimento que Jesus faz neste momento na direção desta mãe não tem outra intenção senão a de provocá-la quanto à sua fé. É um teste que o Senhor está fazendo com aquela mãe. E a resposta que Jesus tem da mãe revela o tipo de fé que aquela mulher cananeia tem. O texto diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. A postura desta mãe já é de alguém que descobriu suas limitações, que sabe diante de quem está e por isso, antes de clamar novamente, adora o único que pode livrar a sua filha do mal que enfrentava. Meus irmãos, a nossa fé é testada em momentos de dificuldades. A nossa fé é moldada quando Deus não nos responde e prefere ficar em silêncio. É uma pena que demoramos demais para entender essa realidade. Por isso que sofremos. O pedido de ajuda da mãe é o pedido de um coração que já entendeu quem Jesus é. E a sua fé é uma fé verdadeira, capaz de suportar e de superar as dificuldades. Mas na sequência da narrativa, Jesus responde a ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Se lermos superficialmente esse trecho, sairemos com a impressão de que Jesus está agindo com grosseria com essa mãe, pelo fato dela ser estrangeira e relacioná-la com um cachorrinho em sua fala. Na verdade, o que Jesus está dizendo neste trecho é o mesmo que disse anteriormente. Ele apenas mudou as palavras e a abordagem. Não seria justo
Primeiramente, dar as bênçãos do povo de Deus àqueles que no momento, não faziam parte do povo de Deus. É o mesmo que ele dissesse: ainda que os cachorrinhos sejam queridos pelos donos, não são filhos, portanto, não deveriam ser tratados como tal. Na ordem, os primeiros a serem entregues às boas novas seriam Israel e, na sequência, os gentios. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que se estende até o versículo 22, nos faz pensar sobre isso com mais profundidade. A resposta de fé da mãe expressa a sua humildade e persistência. Ela reconhece que primeiramente Deus chamou Israel para um propósito particular. Ela entendeu que Jesus não a quis humilhar. E o verso 27 nos aponta isso. Ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante do que o Senhor diz, ela não se silencia. Ainda que sejam pequenas migalhas que venham até ela, já são suficientes diante da angústia causada pelo problema espiritual da sua filha e o sofrimento gerado por isso. Ela obteve a resposta do Senhor. E o texto ainda nos diz que Jesus a elogia, dizendo: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aquilo que ela tanto esperava aconteceu. Sua filha foi liberta pelo Senhor. O que seria um problema para você? Quais são os problemas que te afetam nesse exato momento? O que te faz ir na direção do Senhor? O que mexe tanto com a tua vida que te deixa angustiado ou angustiada? O texto que nós acabamos de ler, ele é especial demais para nós. Principalmente nos dias em que parece que o Senhor está em silêncio. Principalmente nos dias em que nós não conseguimos enxergar que o Senhor, ou que a nossa relação com o Senhor está sendo estabelecida. Todos os nossos problemas, eles são conhecidos por Deus. Aquele que sonda o nosso coração, aquele que sabe o que se passa em nossa mente, aquele que sabe das nossas aflições, das nossas angústias, aquele que conhece as áreas das nossas vidas que necessitam ser transformadas. Mas o que nós vemos neste texto é um problema que essa mãe já percebeu que ela não teria condição de resolver. É um problema ligado a questões espirituais. É um problema em que o médico não consegue nos ajudar. É um problema em que os especialistas não conseguem ter uma boa atuação ou ser efetivo no tratamento. É um problema que somente Deus pode resolver. E pode ser que nesse exato momento, quando foi feita a pergunta, o que seria um grande problema para você, você talvez tenha pensado: poxa, esse problema eu posso resolver da seguinte maneira, da seguinte forma, ou utilizando o seguinte profissional. Mas acredite, inclusive esses problemas que a gente já consegue destiná-los a alguém, né, para nos ajudar, esses problemas também passam por essa grande realidade que nós vemos no texto. Somente o Senhor é capaz de resolver. E pode ser
que, à medida em que você buscava respostas a essa pergunta, o que seria um grande problema para você, veio em mente algumas pessoas da sua casa, da sua família, de pessoas próximas a você, que necessitam de libertação, que necessitam ser transformadas pelo Senhor, que necessitam de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E você, de alguma maneira, já fez de tudo para que ela pudesse parar por um segundo e ouvisse o que você tem para falar. Pode ser que você envia vídeos para ela de devocional, textos de devocional, trechos das Escrituras tentando cativá-la. E talvez você nunca conseguiu espaço. Mas esse texto também nos ensina a respeito de persistência. Nos ensina a respeito de algo que facilmente nós abandonamos. Nós desistimos com facilidade das coisas. E se existe uma coisa que nós somos bons em desistir, é de interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Por mais que façamos listas, por mais que em alguns momentos nós lembremos de algumas pessoas, nós já percebemos que nós não somos tão bons assim para lembrar deles. Mas a verdade aqui é que essa mãe não esquece dessa filha. Essa mãe está com essa filha em mente em todo instante. Ela deixou a filha em casa. Nós percebemos isso, né? Entre linhas aqui. Ela não está presente com a mãe ali, mas ela não sai da mente da mãe. E esse texto está nos ensinando a não desistirmos. Esse texto está nos ensinando, nos está fazendo olhar para a vida dessa mulher, dessa mãe, e sermos encorajados diante de um desafio que nós temos como família. E por que será que o Senhor nos chamou e nos colocou no meio desta família? Por que será que o Senhor nos escolheu e nos colocou em ambientes onde nós encontraremos com esses mesmos familiares e nós já sabemos que eles não amam o Senhor? Por que será que o Senhor nos alcançou, se não com o propósito de iluminarmos aqueles que ainda estão em trevas, de sermos boas referências dentro de casa, de sermos pessoas, homens, mulheres, mães, filhos inclusive, que onde chega ilumina. Esta história, ela é cheia de detalhes, mas algo que deveria nos chamar a atenção é de que, muito além de fazer com que nós olhássemos especialmente para essa mãe e tivéssemos ela como o centro dessa mensagem, nós percebemos que o foco aqui é o próprio Senhor. É Jesus Cristo o centro dessa história. E foi interessante, à medida em que nós cantávamos o louvor aqui, porque, se eu não me engano, foi a terceira música, né? O plano perfeito. Porque essa história, ela está falando exatamente disso, de um plano perfeito de Deus, a fim de resgatar os perdidos, aqueles que estão distantes de Deus. E o plano de Deus, ele é perfeito. E nós vemos aqui, porque apesar de percebermos aqui também de que ela foi ao encontro de Jesus, quem foi antes ao encontro dela foi o próprio Cristo, que saiu da Galiléia e foi para Tiro e Sidom. E esse movimento é o que o Senhor faz
conosco. Ele decidiu nos amar antes mesmo de nós o amarmos. Irmãos, o que mais esse texto nos ensina? Ele nos ensina sobre a importância da persistência, porque a mãe desta história tinha todos os motivos para desistir, mas nunca desistiu. Mesmo diante do silêncio e da rejeição, ela continuou clamando. Esse texto nos ensina que diante das provações não devemos ter uma outra postura senão a de entender que elas contribuem para o nosso crescimento na fé. Esse texto, ele vai além, e apesar de parecer que o foco central aqui está ligado àquilo que uma mãe deve fazer diante do Senhor, nós conseguimos ver que o foco central é a história do Senhor, que deseja mostrar que os nossos problemas, por maiores que sejam, são pequenos diante dele, que pode todas as coisas. Eu queria convidar os irmãos do louvor para vir aqui em cima, para nós cantarmos mais essa música. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: de que o foco central deste texto é nos ensinar que o Senhor, por vezes, se relaciona conosco através das dificuldades que passamos. O foco central deste texto é nos ensinar que o silêncio do Senhor também faz parte do seu cuidado conosco. Ele quer fortalecer a nossa fé, e esse é um bom teste. O foco central desta passagem é nos mostrar que a mensagem de Deus ultrapassa fronteiras e alcança quem Ele quer, onde Ele quer. O foco central deste texto é nos mostrar que o único capaz de mudar a nossa condição espiritual é o Senhor Jesus. Esse texto está nos mostrando, mães aqui presentes, famílias aqui presentes, que os nossos filhos, ou alguém que vem à tua mente da tua casa, pode ser que eles estão distantes de Deus, vivendo de acordo com o que os seus corações mandam. Pode ser que eles tenham entrado por um caminho muito complicado de seguir, um caminho de trevas, ruína e destruição, e que nós devemos continuar persistentes, clamando ao Senhor, o único capaz de libertar e salvar todos esses que nós lembramos. O foco central deste texto é nos mostrar a história de um encontro de uma mãe que não desiste nunca, com um Deus que nos ama e quer o nosso bem. No exercício da fé, encontraremos diversos obstáculos. O que nos assegura que podemos prosseguir firmes é a certeza que temos um Deus que nos ama e tem o melhor para cada um de nós. Então, o que seria um grande problema para você? O que você consideraria difícil demais de lidar? O que fazer nos momentos mais angustiantes da sua vida? Que caminho seguir? Que decisão tomar? O caminho seguir é apenas um. É na busca pelo Senhor Jesus Cristo. É ir na direção do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que se compadece dos seus. Ele é aquele que estende as suas mãos de misericórdia e graça. Ele é aquele que, ainda que demore, Ele é aquele que tem as melhores respostas, e aquilo que satisfaz e enche os nossos corações no verdadeiro contentamento. Foi isso que aconteceu com essa mãe, e esse é o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, continue persistindo, continue orando, continue intercedendo, porque o Senhor tem um grande plano, um
plano para salvar. E nós, como aqueles que já fomos alcançados por Ele, devemos crer que Ele continuará salvando. E logo mais nós desfrutaremos e veremos aquilo que Ele é capaz de fazer pela nossa família. Amém, irmãos? Queria, se você pudesse colocar de pé para nós cantarmos. Cante com todo o coração essa música. Ela fala a respeito daquilo que aconteceu contigo e a respeito daquilo que nós desejamos demais que aconteça com os nossos queridos, aqueles que nós amamos e temos orado. Depois a gente vai orar. Salvação encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Irmãos, se vocês puderem fechar os corredores aí, dê a mão ao seu irmão, à sua irmã, seus familiares que estão ao lado. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nós temos muita gratidão por essa manhã, ó Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor proporcionou a nós. Neste instante, ó Deus, o nosso clamor é quanto ainda as pessoas que nós lembramos que ainda não te conhecem, ó Deus, que fazem parte da nossa família, e nós temos a convicção de que o Senhor nos colocou aqui, ó Deus, para sermos luzes, ó Deus, dentro de casa, na relação com cada um deles, ó Deus. E no dia em que nós lembramos a história, ó Deus, desta mãe que clamou pela sua filha, ó Deus, nós também tenhamos a persistência, ó Deus, que nós vimos neste texto, ó Deus, porque nós estamos diante de Ti. Nós já fomos alcançados pelo Senhor, ó Deus, portanto, nós temos a confiança suficiente, ó Deus, naquilo que o Senhor é capaz de fazer, porque o Senhor já fez em nossas vidas. Vai, ó Deus, ao encontro dessas pessoas que ainda seguem perdidas, ó Deus. Transforma esses corações, transforma essas mentes, ó Deus. Mude, ó Deus, a vida de cada um desses que foram lembrados.
dê uma nova vida, ó Deus, uma nova história. Obrigado, ó Deus, porque à medida que aproximamos da Tua palavra, ó Deus, nós somos conformados, ó Deus, nós somos consolados a permanecermos firmes na fé, ó Deus, entendendo que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, ó Pai. E que, ó Deus, aquilo que nós ouvimos, ó Deus, seja constante em nossas vidas, ó Pai. Que a confiança no Senhor não falte jamais, mas que também, ó Deus, aquilo que é de nossas responsabilidades, ó Deus, também nós não abramos mão, que é de intercedermos, orarmos, ó Deus, sem cessar por aqueles que ainda necessitam de libertação, de cura e de salvação. Essa é a minha oração, Senhor. Eu oro junto dos meus irmãos, eu oro no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, de hoje e para todos sempre. Amém.